quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Nós observamos que o apóstolo Paulo, ele começa lembrando aos irmãos de Corinto da história de Israel no deserto. Quando Moisés, sendo usado por Deus, liderou o povo, quando o povo saiu do Egito com mão forte, com milagres, nós vemos como Deus liderou eles através da nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, quando Deus abriu o mar para que eles passassem. Assim como os israelitas seguiram a orientação do Senhor, nós percebemos que o Senhor também continua nos guiando. Assim como Deus guiou eles, Deus continua guiando o seu povo, Deus continua orientando o seu povo, mesmo que as circunstâncias pareçam desafiadoras, mas assim como Deus liderou, guiou, Deus continua guiando-nos. Então, Paulo lembra aos irmãos de Corinto o que Deus havia feito na vida dos israelitas, na saída, tanto ainda quando eles estavam no Egito, os milagres, os sinais, como também quando eles saíram na trajetória, o que o Senhor estava fazendo por eles. No versículo 2, Paulo diz: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. É interessante observar que Paulo utiliza que nós somos batizados nas águas, nós nos identificamos com Cristo. Através do batismo nós nos identificamos com a sua morte, sua ressurreição lá na cruz do Calvário. Mas Paulo está dizendo que todos foram batizados em Moisés. O que Paulo queria dizer com isso? Paulo está dizendo que o povo se identificou com Moisés no Mar Vermelho. Paulo está dizendo que da mesma forma que os cristãos se identificam com Cristo no batismo. Paulo está usando duas figuras. O povo de Israel passou pelos mesmos ritos que nós passamos, no sentido do batismo, que nós experimentamos agora no tempo da graça. E o texto diz que todos eles passaram pelo mar, todos foram batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Eles estavam se identificando com Moisés por meio desse batismo, ficando assim debaixo da liderança de Moisés. Então veja que se eles se identificaram com Moisés, passando pelo mar, ficando, eles estavam debaixo da liderança dele, da orientação dele. Nós agora, que nos identificamos com Cristo através do batismo, nós passamos agora a estar sobre a liderança de Cristo Jesus, sobre a sua autoridade, sobre o seu governo, sobre a nossa vida. Assim como o povo de Israel se identificou debaixo dessa liderança de Moisés, nós estamos debaixo da liderança de Cristo. Mas uma coisa interessante nós observarmos aqui, irmãos, no versículo 3, quando ele diz assim: e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Nós vamos chegar a um momento em que Paulo vai trazer a conclusão dizendo que nem porque nós, não é porque nós experimentamos sinais, maravilhas, que nós seremos aprovados.
Não é sinal que nós seremos aprovados se nós vemos milagres, sinais, prodígios, se nós nos batizamos. Veja que eles comeram de uma mesma comida espiritual. Paulo está se referindo aqui ao que, irmãos? Paulo está se referindo ao maná. Paulo estava se referindo à comida que o Senhor deu provisão para o povo. Assim como o maná foi uma provisão espiritual para os israelitas, nós devemos nos lembrar que Deus supre espiritualmente o seu povo. Deus supre espiritualmente com a sua palavra, mas também a nossa responsabilidade alimentar nossa alma. Então veja, irmãos, Deus alimentou o povo, Deus susteve o povo com o maná do céu, Deus continua alimentando o seu povo, mas tem muita gente que está padecendo, tem muita gente que está com fome. Sabe por quê? Porque às vezes vem no culto de domingo, e ainda bem que aqui nós ainda damos uma prioridade para a palavra, mas já tem lugares por aí que o culto de domingo é 5 minutos a palavra. Se você se alimenta muito pouco da palavra, porque tem muitos que passam a semana inteira e só se alimenta daqueles 5 minutos de palavra que é ensinado ali, pregado no domingo. A semana inteira ele não come, ele não se alimenta. Então nós percebemos que Israel foi alimentado pelo maná do céu. Deus alimentou o povo, Deus supriu o povo. Assim também Deus vem nos suprindo com a sua palavra. Deus vem nos alimentando pela sua palavra, mas também é o nosso dever, responsabilidade, alimentar a nossa fé diariamente. O que você tem feito para alimentar a tua fé? Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente não lê, não ouve, como a nossa fé vai ser alimentada? A gente vai ser um crente fraco na fé, porque nós não alimentamos a nossa fé. Versículo 4 diz: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Veja que Paulo menciona como Israel bebeu água da rocha. Não tinha água, Deus manda Moisés tocar na rocha, a rocha dá água para o povo beber. E quem era essa rocha? A rocha era Cristo Jesus. Essa rocha é Cristo. Então Paulo está destacando aqui a presença de Cristo na jornada de Israel. Alguém diz: não, Jesus só existiu no Novo Testamento, quando ele nasceu de Maria. Não, Jesus já estava lá no Antigo Testamento, prefigurado ali naquela rocha. Aquela rocha simbolizava Cristo. Por isso que Moisés não entrou na terra prometida. Será se foi simplesmente porque ele bateu na rocha? Pense numa rocha capaz de tirar Moisés de entrar na terra prometida. Não era a pedra era ali, simbolizava Jesus. Então Moisés estava batendo na rocha quando o Senhor manda ele tocar, ele falar na rocha. Então nós vamos observar que assim como a rocha que seguia Israel representava Cristo, nós devemos beber da água viva que é Cristo, buscando a sua presença e a sua direção em nossas vidas. Nós precisamos beber dessa água, irmãos. Mas eu já bebi no dia que eu aceitei Jesus. Eu pergunto: você bebeu água só uma vez? Você bebe água só uma vez?
Todas as vezes que você está com sede, você vai beber. Jesus é a fonte que jorra, que não seca. Então todas as vezes que nós precisarmos, que nós necessitarmos, nós precisamos ir a Ele, beber dEle, nos saciar dEle. Como está a tua sede por Ele? O salmista vai dizendo no Salmo 42, assim como a corça anela pelas correntes das águas, ele diz, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Versículo de número 5 diz assim, mas Deus, olha a conclusão de Paulo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Veja, irmãos, que Deus não se agradou da maioria deles. Aí você diz, mas o povo comeu maná do céu, bebeu água do céu, bebeu a água da rocha, viram sinais e maravilhas, e Deus não se agradou deles. Então veja que não é porque em algum lugar ou nós vemos sinais, maravilhas, que nós vamos dizer ali, aquela pessoa está sendo agradada, Deus está se agradando dela, não. Glória a Deus. Veja que, por que Paulo fala isso? Paulo está corrigindo a vaidade e a soberba da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, Paulo como identifica ela, compara ela como os israelitas que saíram ali do Egito. Paulo está chamando ali o exemplo negativo de Israel para exortar a igreja de Corinto. Ele está dizendo a ensoberbecida igreja de Corinto, para que elas pudessem olhar para o exemplo de Israel e ver que em meio a tantos sinais, a tantos milagres, a tantos privilégios que essa nação teve, Deus não se agradou da maioria deles. Tinha tantos sinais, tantos prodígios. Por isso, irmão, eu digo, não se iluda com tantos milagres, com tantos prodígios. É bom Deus fazer, é maravilhoso, mas não se iluda ao ponto de achar que isso é um sinal que Deus está se agradando de quem está ali. Veja que, para nós sermos mais exatos, saiu do Egito 600.000 homens, fora crianças, mulheres. E sabe quantos deles entraram na terra de Canaã? Mais de 600.000, só 2, Josué e Caleb. Por quê? Porque Deus não se agradou daquele povo. Então veja que privilégios não são garantia de sucesso. A nação de Israel recebeu muitas bênçãos, proteção, orientação, sustento, perdão, mas de tantos privilégios, no meio de tantos privilégios, Israel fracassou. Então Paulo observa que apesar das bênçãos de Deus, a maioria dos israelitas desagradou a Deus e pereceu no deserto. Por quê? Devido à sua desobediência e incredulidade. Talvez a gente diga, não, hoje é mais fácil ser incrédulo, porque não tem tantos sinais como tinha antes. Talvez não, alguns não acreditam tanto porque não vê. Mas veja que no meio do povo de Israel, tantos sinais, prodígios, mas o povo era incrédulo, era desobediente. Então nós devemos aprender com os erros de Israel no deserto, evitando a desobediência e a incredulidade,
E nós devemos buscar agradar a Deus com as nossas vidas. Veja, irmãos, que o fato de nós sermos crentes, de nós lermos a Bíblia, de nós termos sido batizados nas águas com o Espírito Santo, participarmos da ceia, ouvir a mensagem de Deus, cantar e orar ao Senhor, não nos garante sucesso. Quantas pessoas que, batizadas com o Espírito Santo, ceiam, mas vivem em desobediência a Deus? Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós profetizamos, falamos línguas, fizemos milagres, prodígios. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não basta apenas nós estarmos aqui, não basta apenas lermos a Bíblia, orarmos, é preciso estarmos alinhados com a vontade de Deus para a nossa vida. O versículo de número 6 diz assim: e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Alguém diz: mas por que na Bíblia tem tanta coisa errada? Tem tantos exemplos errados? Por que na Bíblia está lá que Sansão errou, pecou? Por que na Bíblia está lá que Davi adulterou e mandou matar o marido de Batseba? Por que está ali esses exemplos? Está aqui a resposta, versículo 6: e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Paulo diz: a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Veja que aquele povo, ele tinha tudo que Deus dava: o maná que caía do céu, a água que jorrava, as cordonizes que Deus mandava, mas aquele povo ainda estava insatisfeito e cobiçava mais. Deus mandou pão, maná. Deus está ruim demais, só maná, nós queremos carne. Aí Deus manda tanta cordonice que a Bíblia diz que saiu pelos narizes do povo. Então era um povo que vivia em uma cobiça. Eles não se, vamos dizer assim, eles não se satisfaziam com aquilo que Deus já tinha dado, com o que Deus estava fazendo. Deus tinha prometido a eles uma terra que manava leite e mel, e eles cobiçaram coisas ruins. Às vezes é o mesmo que acontece conosco. Deus tem tanta coisa para nós, irmãos. Deus já nos prometeu o céu, mas a gente está cobiçando as coisas más. Deus já nos é seu. Você já tem o céu, você já tem a coroa, você já tem a vida eterna. Glória a Deus. Mas o que nós fazemos? A gente fica cobiçando as migalhas do mundo, a gente fica cobiçando as coisas do mundo, a gente fica cobiçando ser como o mundo, quando Deus já nos prometeu uma terra que mana leite e mel, e a gente está olhando para os repolhos, as cebolas, os alhos, as comidas lá no Egito. Deus já nos tirou de lá, irmãos. Deus nos deu o céu, nós estamos caminhando para o céu. Então, quantas das vezes nós estamos insatisfeitos com o que temos e queremos aquilo que é mal? Ele enfatiza aqui que essas histórias do Antigo Testamento, elas são um exemplo para que os cristãos não sigam o mau exemplo de Israel. Nós estamos lendo na Bíblia
os exemplos errados daquele povo, e diz que o sábio não é aquele que aprende com os seus erros, o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Mas às vezes a gente quer quebrar a cara, a gente quer sofrer para a gente aprender. Quando você olha o seu vizinho, ele errou, ele quebrou a cara naquilo, ele está sofrendo as consequências daquilo, aí a gente diz, mas eu quero aquilo. A gente não aprende. Aí quando a gente entra, aí a gente diz assim, poderia ter ouvido, poderia ter visto os exemplos, agora é tarde demais. Então está aqui o exemplo. Nós devemos usar os exemplos do Antigo Testamento como advertência para que nós venhamos evitar a cobiça e buscar o que é bom e correto aos olhos de Deus. Glória a Deus. Versículo 7 diz assim: não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Aleluia. Veja que Paulo está advertindo aqui contra a idolatria. Paulo está se referindo ao episódio em que o povo constrói um bezerro de ouro e vai adorar, vai festejar, e vai dizer: esse aqui foi que nos tirou lá da terra do Egito. Eles tiraram a glória de Deus e colocaram um bezerro feito por mãos humanas e disseram: esse aqui é o nosso Deus, foi quem nos tirou do Egito. Veja, irmãos, que talvez nós olhando para o bezerro de ouro, nós olhando para as imagens, esculturas, a gente diga: eu não adoro imagem, eu não sou idólatra. Só que muitos de nós não temos um ídolo feito de ouro, de prata, diante de quem nós nos prostramos. Mas você sabia que a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Às vezes a gente idolatra a mãe, o pai, os filhos. Às vezes a gente idolatra sentimentos. Tem pessoas que estão idolatrando a ira, a mágoa no seu coração, a falta de perdão. Tem pessoas que fizeram um trono para a mágoa que alguém fez, ele não tira. E aí eu me lembro de um vídeo que o Lucas mandou para mim hoje, achei interessante, pastor Maranhão, e ele dizia assim que, falando a respeito da Santa Ceia, a importância da Santa Ceia, que o cristão que é batizado nas águas, ele precisa entender o valor da ceia. É uma ordenança de Jesus que o cristão, crente, salvo, ele participe da ceia. Em um dado momento disse que um obreiro percebeu a falta de um irmão, ou viu que o irmão não participou da ceia, e aquele obreiro fala para o pastor Raposo, não falha a memória, e ele diz: eu não vi. E ele chamou aquele obreiro e foram na casa daquele irmão, e chegou lá e disse: irmão, eu vi que o irmão não ceou, queria saber por que o irmão não ceou. E aquele irmão vai e diz: é porque eu tenho um ódio, né? Eu tenho uma mágoa, um sentimento contra fulano, e eu não perdoo. Por isso que eu não sei. Então tem pessoas que estão fazendo um altar para os seus sentimentos. Ele diz: eu vou morrer, mas eu não perdoo, achando que está fazendo mal para outra pessoa, não está fazendo para si mesmo. Quem guarda mágoa, rancor e não perdoa, ele está tomando veneno e esperando que o outro morra. Agora imagine eu tomar veneno e esperar que a irmã minha morra só. Mas é isso
que acontece, as pessoas estão fazendo até mesmo os seus próprios sentimentos. Isso eu estou falando da ira, mas do rancor, do ódio. Quantos até mesmo estão diante de um sentimento com uma pessoa que a Bíblia diz que é errado, mas ele diz: eu não abro mão. Esses dias eu estava até conversando com a Luzilei e falando que até o momento, às vezes que nós orientamos alguém a respeito de um namoro com uma pessoa não cristã, nós nunca tivemos êxito. Até o momento, nenhum deles disseram assim: pois eu vou abrir mão por causa da palavra de Deus, eu vou abrir mão porque eu quero ser obediente ao Senhor. Nenhum deles, até o momento, nós não tivemos êxito, porque colocam o sentimento acima da palavra, colocam o sentimento acima de Deus, e qualquer sentimento que possa, em qualquer área da nossa vida, ser maior do que o que a palavra de Deus diz, nós fazemos um monumento àquilo. Aquele sentimento, aquela vontade, aquela paixão, seja um cantor, um pastor, um pregador. E é o que nós estamos vendo no meio evangélico. Se é um pregador famoso, o povo fala demais, quebra tudo para tocar nele. Uma cantora, um cantor, falta rasgar tudo para poder tocar, como se ali fosse, irmãos, ele é um homem, uma mulher de carne e sangue mesmo. Você pode admirar? Pode. Quem não admira alguém, as músicas de um cantor? Quem que não gosta às vezes de ouvir a mensagem de um pastor, de um pregador? Isso não é errado, mas quando você idolatra ao ponto de dizer assim: só presta a mensagem de fulano, isso é idolatria. Só presta se for fulano cantando, isso é idolatria. Porque no reino de Deus o vaso não é quem tem honra, a honra é do Senhor, é de Deus toda a glória. Então há muitos ídolos modernos que podem estar tomando o lugar de Deus em nossa vida. Nós devemos evitar qualquer forma de idolatria em nossas vidas, reconhecendo que Deus é o nosso único Senhor e não permitindo que nada ou ninguém tome o seu lugar no nosso coração. Nós precisamos, irmãos, olhar para o problema que a idolatria causou na nação de Israel. Aquele povo padeceu. Mas hoje você pergunta se tem um judeu que viva na idolatria, porque eles aprenderam a lição. Não estou falando que eles reconheceram o Messias, mas no sentido que eles não adoram mais imagem, idolatria, eles não se curvam, porque eles viram o exemplo lá dos seus pais. O versículo de número 8 diz: e não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Veja que Paulo menciona aqui a imoralidade sexual que ocorreu no acampamento de Israel, levando que a punição de Deus para aquele povo. Em um só dia, irmãos, caíram 23 mil. E hoje as pessoas estão vivendo na imoralidade como se isso fosse tão normal, colocando diante dos seus olhos imoralidade, colocando diante de si mesmo coisas, entrando em relacionamentos, em coisas, se prostituindo, fornicando, fazendo coisas imorais, indecentes diante de Deus, e dizer: não, está tudo bem. Não está. Veja que diante de Deus caiu 23 mil homens. Será se esse Deus mudou? Talvez ele não me mate, como ele fez com esse povo aqui.
Talvez ele não mate como ele fez com aquele levita que tocou na arca. Talvez ele não lhe mate como ele fez com aquele casal Ananias e Safira. Mas você já esteja morto espiritualmente, está andando para lá e para cá, às vezes até canta, às vezes até prega, mas está morto espiritualmente, porque está vivendo na imoralidade. Então nós devemos manter a pureza moral, sexual, reconhecendo que a imoralidade ela pode ter consequências graves na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Quantos casamentos estão se acabando por causa da imoralidade? Por causa que um dos cônjuges, ou até mesmo os dois, entraram para ver a pornografia e tantas outras coisas. Versículo de número 9 diz: e não tentemos o Senhor, como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Morreu 23 mil pela imoralidade. Outros tentaram o Senhor, Deus enviou serpentes. Esse Deus é santo, irmãos. O Deus a qual nós servimos é um Deus santo. Paulo adverte aqui contra a tentação e a falta de fé, referindo-se à rebelião de Israel e às consequências que eles sofreram, incluindo aqui o ataque das serpentes. Devemos confiar em Deus e não testá-lo com atitudes de incredulidade. Foi que Jesus disse, Satanás disse para Jesus: lança-te daqui, o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar. E ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Tem muita gente tentando a Deus. Tem muita gente se colocando em lugares errados. Deus me guarda. Veja, irmãos, que Deus aí se coloca para tentar. Outros até dizem assim: Deus, hoje é o último dia que eu vou na tua casa. Se o Senhor não falar comigo, eu vou desviar. Irmãos, é tentar a Deus. É você colocar: Deus, se tu não falar comigo, eu vou desviar. Se o Senhor não falar hoje comigo, eu vou desviar, eu vou deixar a tua casa. Pense num relacionamento frágil. Só porque Deus ficou em silêncio, você vai abandoná-lo? Você está colocando Deus à prova. Se tu não falar, eu vou desviar. Com Deus isso não funciona, irmãos. Nós devemos confiar nele. Nós devemos descansar nele, saber que ele tem o controle, ele cuida da nossa vida, e não ficarmos tentando, colocando Deus à prova. Hoje tem muita gente que coloca Deus à prova. Ah, pastor, mas a Bíblia diz lá em Malaquias que a gente tem que dar o dízimo e fazer prova de Deus. Mas entenda que quando Malaquias está dizendo isso, não é no sentido de você provar e dizer: ó Deus, eu sou fiel, então o Senhor tem que me abençoar agora. Sabe o que era isso? Eles estavam dizendo: olha, servir a Deus é de balde, servir a Deus é inútil. Aí Malaquias diz: olha, seja fiel no teu dízimo, nas tuas ofertas, e você vai ver como Deus vai abrir janela do céu. Você vai provar e ver, provar como quando você faz, Deus é quem se responsabiliza, Deus é que faz, não é você que vai colocar Deus à prova. Deus, eu te dei o dízimo, agora o Senhor tem que me dar 50 vezes, 100 vezes mais. Não. Quando você faz a tua parte, você experimenta Deus, você vê o cuidado, a provisão de Deus na tua vida. Só que muitos têm colocado Deus à prova. Deus, eu vou te dar aqui 100, mas o Senhor tem que me dar 1000. Aí quando Deus não dava, muitos diziam:
ficam tristes. Nós não devemos tentar o Senhor, irmãos. Versículo 10 diz: e não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Veja que Paulo adverte contra a murmuração, a insatisfação de Israel, lembrando que muitos pereceram pela atitude de murmurar. Quantas vezes murmuramos contra Deus? Quantas das vezes também nós somos mal agradecidos pelas bênçãos de Deus? A gente diz muito assim: você pode ser bom 99 vezes, mas se você dizer não uma vez, você já é ruim para alguém. E é do mesmo jeito com Deus. Deus abençoa a gente, Deus abençoa, Deus cuida, Deus supre. Aí uma vez Deus diz assim: não, hoje eu não vou fazer. Por quê? Eu não quero. Aí a gente murmura: Deus não gosta de mim, Deus não me ama. Olha para trás e vê tudo que Ele já te fez, que Ele já te deu. E eu gosto sempre de dizer que se Deus não fizesse mais nada por nós, irmãos, só Jesus ter morrido lá na cruz do Calvário, você já tem motivo do resto da sua vida e a eternidade de você cantar e salmodiar e adorar e louvar a Ele, porque ninguém poderia morrer no teu lugar, ninguém poderia comprar a tua salvação, e Ele deu a sua vida por nós. Então nós temos motivo de sobra, mas muitas das vezes a gente está murmurando, reclamando de Deus. Como diz o hino da nossa harpa: em vez de murmurares, canta o hino de louvor a Deus. Sabe, irmãos, a murmuração, ela provoca a ira de Deus. Sabe por quê? Porque a murmuração é a negação da bondade de Deus, da providência, do cuidado e do amor de Deus. Essa vida é só sofrimento. Deus não me abençoa, Deus não me abre aquela porta, Deus não me faz isso. Olha as portas que Deus já te abriu. Até mesmo quando Deus diz não, quando Deus fecha a porta, quando Deus fica em silêncio, Deus está fazendo o melhor por nós. Nós não compreendemos. Se não compreendemos, deixamos na mão dele e descansemos. Ainda que nós não compreendamos, simplesmente diga: Senhor, eu não estou entendendo, mas está em tuas mãos e eu quero descansar e te adorar somente. Então nós devemos evitar a murmuração, a queixa, optando sempre pela gratidão, pela confiança, sabendo que Ele é fiel em cuidar das nossas necessidades. Versículo de número 11 diz assim: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas. Olha, irmão, por que está escrito isso na Bíblia? E estão escritas para aviso de quem? Nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Está aqui na Bíblia, é para aviso nosso, porque é chegado o fim dos séculos. Se naquele tempo Paulo já dizia que era chegado o fim, imagine agora, irmãos. Imagine agora o tempo que nós estamos. Paulo enfatiza que esses eventos aqui são exemplos, são advertência para os cristãos. Estão aqui para nos instruir, para nos alertar sobre as consequências da desobediência. Hoje as pessoas estão desobedecendo conscientemente.
Eu pergunto aqui nessa noite: quando nós pecamos porque não sabemos? Quando nós mentimos, quando nós falamos mal, quando nós fofocamos, quando nós traímos, quando nós fazemos qualquer coisa que é errado, nós não conhecemos que estamos fazendo errado, nós estamos conscientemente fazendo aquilo que nós sabemos que é errado, que Deus não aprova. Devemos, irmãos, reconhecer que esses relatos do Antigo Testamento servem de lições, de advertências para nós hoje, nos lembrando da importância de uma fé obediente em um mundo que se aproxima do seu cumprimento, em um mundo que se aproxima da volta de Cristo, de um mundo que se aproxima da nossa redenção. Então, quem não aprende com as histórias, as lições, comete os mesmos erros que eles cometeram. Se você não olha para eles e pega o exemplo deles, não um exemplo bom ou ruim, né? Porque alguém me disse que, observando alguns exemplos, ele disse: eu vou fazer isso, porque eu vi alguns exemplos na igreja, mas exemplos errados, e ele diz: eu vou fazer também, porque outros fizeram. Irmãos, mas se você está vendo que isso pode dar errado, como é que você vai pegar um exemplo ruim para a tua vida? Nós precisamos fazer da história o nosso professor e não a nossa coveira. Nós precisamos fazer da história um professor para nós e não uma coveira, não alguém que vai nos matar. Irmãos, nós precisamos olhar os exemplos que está aqui na Bíblia e a gente dizer: meu Deus, me ajuda a não fazer isso aqui. Eles foram desobedientes e morreram. Eles foram desobedientes e não entraram na terra prometida. Eles foram murmuradores. Eles tentaram: eu não vou seguir isso, eu não vou ser idólatra, eu não vou ter ídolo no meu coração, eu não vou viver na imoralidade, porque eu sei que o meu Deus é santo e Ele repreende, Ele castiga o pecador. Então os pecados da igreja são mais sérios do que os pecados dos israelitas que estavam sobre a lei. Quando a igreja peca, o seu pecado é pior do que o do povo de Israel, por duas razões. A primeira, porque nós temos o exemplo deles como advertência. Quando nós erramos ao exemplo deles, nós estamos pecando, o nosso pecado está sendo pior, porque ele é exemplo para nós, exemplo de alguém que errou, e nós estamos fazendo o mesmo deles. Segunda razão, porque os nossos pecados são piores do que os de Israel, porque eles estavam debaixo da lei e nós estamos debaixo da graça. O pecado do crente é pior do que o pecado do ateu, porque quando um crente comete pecado, ele faz contra o conhecimento, a bondade e a graça de Deus. Quando nós pecamos, irmãos, nós estamos pecando contra o conhecimento. Você conhece, você está pecando contra a bondade de Deus. Deus é bom, Deus te dá tudo e você peca contra Ele. Quando o crente comete pecado, ele ultraja a graça de Deus e pisa no sangue do Cordeiro.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, para que nós não vivamos no pecado. Hoje nós temos conhecimento, Jesus nos deu a sua graça, nos dá o conhecimento, nos dá a sua palavra, nós temos todo o conhecimento ao nosso dispor, para que nós não venhamos pecar. Eu quero apenas finalizar com o versículo 12, que ele diz assim: aquele pois que cuide estar em pé, olhe que não caia. Cuidado com a síndrome da superespiritualidade. Uma vez um irmão disse: não, pastor, tem nada não, eu vou. Ele gostava de ir com umas vaquejadas, e lá tinha festa, forró e outras coisas. Ele dizia: não, pastor, não tem nada não, eu sou forte. Pastor, não precisa se preocupar comigo não, que eu não vou ceder para essas coisas não, eu sou forte, eu sou crente. É o pior erro, irmãos, quando eu digo que eu sou forte. Paulo disse assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na nossa fraqueza, é quando nós reconhecemos que de nós mesmos nós não conseguimos. É o Senhor, é a graça de Deus. Se não for a graça de Deus, nós vamos cair, nós vamos abandonar a fé, nós vamos deixar a igreja, nós vamos deixar a palavra de Deus, porque a nossa carne, ela clama, ela busca cada dia reinar na nossa vida. Vacile um pouquinho para você ver como a carne vai reinar na tua vida. Aí faz que nem Martim Lutero diz, que quando foi se batizar, pensou que o velho homem tinha se afogado nas águas do batismo, e ele disse: mas eu não sabia que ele sabia nadar. Esse velho homem, irmãos, a velha natureza, ela está ali, e é onde eu gosto de sempre dizer que o pior inimigo é a nossa carne, é as nossas vontades, porque ela está em nós, ela está dentro de nós. Então que o Senhor tenha misericórdia, nos ajude, e aquele que está em pé, olhe que não caia. Tem gente que diz assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É bom quando a gente tem essa firmeza e diz, mas é melhor a gente dizer: Jesus, me sustenta, Senhor, eu quero estar aqui, Senhor, eu quero estar aqui, me ajuda, me sustenta, para que eu possa estar aqui todos os dias, te servindo, te adorando, te glorificando. Porque muitas das vezes, quando a gente está assim, dizendo aqui: eu sou forte, pronto, mas a Bíblia diz assim: tome as armaduras, se fortaleça no Senhor, porque de nós mesmos, irmãos, o inimigo nos vence. Mas se o Senhor estiver em nós, se nós estivermos renovando, se nós estivermos aos pés do Senhor, pedindo sua misericórdia, pedindo a sua graça, nós vamos romper, nós vamos vencer as inclinações da carne, as vontades, as paixões carnais, e a gente vai viver de acordo com a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude e pegue como exemplo Israel. Olhe para o fracasso e não viva esse fracasso hoje na tua vida. Depende de você. Deus coloca diante de você o fracasso do seu povo, para que você não fracasse também. Amém?